É para mim motivo de grande alegria estar novamente aqui na comunhão com todas vocês, amadas irmãs. Muitas pessoas perguntam por que esse serviço, esse encargo do ministério das irmãs. Gostaria de mostrar uma passagem na palavra de Deus para que nós possamos todos compreender o encargo que o Senhor tem em seu coração com esse ministério. Está em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. É a passagem sobre a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Nessa porção, nós podemos ver dois itens muito importantes. Primeiro, a cura. Segundo, o serviço. A conferência de irmãs tem como meta exatamente o que esses dois versículos mostram a nós: curar para servir. Amadas irmãs, o Senhor compreende a nossa situação. Nós sabemos que existem várias irmãs que estão com algum problema espiritual, ou mesmo problema psicológico ou físico. Irmãs estão enfermas, acamadas. E pelo fato de estarem enfermas e acamadas, não podem fazer nada. Mas o coração do Senhor, nessa conferência de irmãs, é tomá-las pela mão, para que a febre deixe cada uma de suas vidas, para que todas sejam curadas. E o resultado dessa cura, olha só, ela se levantou e passou a servi-lo. O Senhor não precisou falar nada, o Senhor não precisou pedir nada. O resultado da cura é o serviço ao Senhor. Então, são as duas partes da função do ministério das irmãs e da conferência das irmãs. Nessa tarde, eu creio que o assunto vai ser mais ligado à cura, mas nessa manhã nós vamos falar mais a respeito do serviço. Amém? Lembre-se, curadas para servir, certo? Então, essa porção mostra aquilo que está no coração do Senhor. O Senhor quer tomar cada um de vocês pela mão. Creia na palavra de Deus. Amém? Bom, o tema dessa conferência é plenas e plenos no Espírito. A plenitude do Espírito produz algo em nossas vidas, que é a realidade. Nós estamos acompanhando o falar de Deus, e o Senhor nos tem introduzido nas porções do Evangelho de João 14, 15, 16 e 17. E ali nós temos visto
que o Espírito que é dado a nós é o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, e essa verdade significa realidade. Então, quando estamos falando da plenitude do Espírito, nós estamos falando em uma plenitude da realidade manifestada em nossas vidas, fruto da ação do Espírito. O Senhor quer introduzir a realidade em nós. Então, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito das mulheres, sabendo que o Espírito quer produzir essa realidade na vida das irmãs. A plenitude do Espírito na irmã significa o quê? Significa uma plenitude na humanidade. A plenitude como mulher na presença de Deus. É isso que Deus quer para cada uma de nós que estamos aqui. Quando Deus criou o homem, de acordo com Gênesis capítulo 1, nós podemos ver o que Deus tinha em seu coração. Nós podemos ver em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. E o versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Preste atenção, homem e mulher os criou. Isso quer dizer o quê? Criou dois seres diferentes. Não foram dois homens, não foram duas mulheres, mas homem e mulher. Então, precisamos ver dentro da criação de Deus o que Deus tinha no seu coração e como criou, está certo? E nós podemos então ver algo que é muito importante. Homem e mulher são iguais na essência, tá? Esse é o primeiro ponto. Homem e mulher, os dois são iguais na essência, porque os dois são seres humanos. Agora, o segundo ponto: homem e mulher são diferentes na função. A função do homem é diferente da função da mulher. Deus criou os dois diferentes. Precisamos lembrar bem disso. Deus criou os dois diferentes. E o terceiro ponto é que Deus pôs o homem e a mulher dentro de uma ordem. Tem alguém que está acima e tem alguém que está abaixo, dentro de uma ordem estabelecida por Deus. São esses três pontos que todos nós precisamos conhecer. Homem e mulher, iguais na essência, diferentes na função e dentro de uma ordem estabelecida por Deus. Preste atenção, é uma ordem estabelecida por Deus. Nós vamos entrar em um assunto que é ligado à posição e à função das mulheres na vida e na vida da igreja. Então, vamos ver primeiramente Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher,
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Preste atenção, amadas irmãs. Aqui nós temos 3 pares. Primeiro par, judeu e grego. Segundo par, escravo e livre. Terceiro par, homem e mulher. E aqui diz: não pode haver judeu, grego, escravo, liberto, homem e mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, precisamos aqui ver que em Cristo os dois são iguais, tá? É isso que o versículo mostra. Em Cristo os dois são iguais na essência. Em Cristo os dois são iguais. Agora, nós temos um outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Esse versículo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui mostra 2 pares. Aqui nós não temos 3 pares, aqui nós temos 2 pares. Quais são os 2 pares? Judeus, gregos, escravos e livres. E aqui diz: todos nós somos batizados aqui, mas aqui não cita homem e mulher. Por quê? No corpo, homem e mulher são diferentes. O corpo enfatiza a função. Irmãs, vocês estão compreendendo? Em Cristo menciona o par homem e mulher. Significa, não há diferença entre os dois. Mas no corpo ele não cita homem e mulher, porque no corpo o homem e a mulher têm funções diferentes. Isso é uma questão maravilhosa. Então, vamos ver uma outra porção da palavra que mostra que realmente no corpo existe essa diferença. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui nós temos então a ordem estabelecida por Deus. Quem é cabeça de quem? Eu quero enfatizar, é uma ordem estabelecida por Deus. Depois nós vamos entrar nesse aspecto com grande profundidade. Agora, novamente voltando à questão de sermos iguais na essência e diferentes na função, no Antigo Testamento também nós temos algo semelhante. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. A partir do versículo 11. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor
o resgate de si próprio quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando der oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Aqui nós podemos ver que na questão do resgate, todos possuem o mesmo valor. Tá? Na questão da obra da redenção, o preço que foi pago pelo homem e pela mulher, o preço foi o mesmo. Tá vendo? Então, em Cristo são iguais. Agora, existe uma outra porção da palavra que está em Levítico 27. Quando menciona sobre voto e avaliação, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Daí no versículo 3 diz: quando for homem, da idade de 20 anos até 60, a avaliação é 50 ciclos de prata. Se for mulher, a avaliação é de 30 ciclos. Nós vemos aqui diferença de valor, porque uma avaliação é ligado à função. Tá bem? Por que é necessário nós falarmos esses pontos? Nós precisamos ver que no coração de Deus e dentro do plano dele, Deus tem uma função para o homem e Deus tem uma função para a mulher. E a posição das mulheres, na igreja ou dentro do plano de Deus, vamos ver que realmente as mulheres têm uma posição muito, muito importante. Nós podemos ver a posição, a importância da mulher para Deus em 3 passos da vida do Senhor Jesus. Primeiramente, na sua encarnação. Para Deus tornar-se homem, ele tinha que usar mulher. Ele não podia usar homem. Irmãs, tem coisas que Deus só pode usar mulher. É isso que vocês, amadas irmãs, precisam ver. Se não fosse a mulher, Deus não poderia entrar na humanidade. E mulheres, vocês são importantes. E, segundo ponto, na questão da sua morte, na sua crucificação, nós podemos ver que a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela foi a única que ungiu o Senhor para o seu sepultamento enquanto o Senhor estava vivo. E isso marcou tanto o Senhor que ele disse que onde fosse pregado o evangelho tinha que falar sobre isso também. E foi algo que uma mulher fez. A única pessoa que ungiu o Senhor para a sua morte enquanto ele estava vivo foi uma mulher. E na ressurreição do Senhor,
A primeira pessoa a tomar conhecimento da ressurreição foi uma mulher, Maria Madalena, né? Aquela porção de ungir o Senhor está em João 12:3, e porção da Maria Madalena na ressurreição em João capítulo 20. Então, 3 mulheres envolvidas nos 3 passos mais importantes da vida do Senhor. Você acha que o Senhor mudou? Ou a importância da mulher mudou? Não. Claro, preste atenção. Na encarnação tinha que ser mulher, porque o homem não dá a luz. Mas ungir o Senhor poderia ter sido um homem, não é? Poderia ou não poderia? Dar à luz, o homem não poderia. Mas ungir o Senhor enquanto ele estava vivo, ungí-lo para o seu sepultamento enquanto estava vivo, poderia ser um homem, não poderia? Mas foi? Não. Então você pode ver, a mulher tem uma percepção e uma sensibilidade maior. Lembre-se desses pontos que eu estou falando, tá? Não se esqueça, porque nós vamos usar isso daqui a pouco. Terceiro, poderia ter sido um homem a primeiro saber que o Senhor ressuscitou. Não poderia? Mas foi? Não foi. Novamente nós vemos aqui o coração da mulher, a preocupação da mulher, preocupação no aspecto positivo. Deus, pode ver, usou 3 mulheres nos 3 importantes passos da experiência do Senhor Jesus. E hoje Ele ainda quer usar uma irmã para os próximos passos. Você acredita ou não acredita nisso? Ok? Vamos dar uma olhada numa outra porção da palavra que está em Lucas 8. Lucas 8, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Quando o Senhor estava nessa terra, não foram homens que ministraram, que cuidaram das coisas materiais no Senhor, foram mulheres. Não foram seus discípulos, mas foi um grupo de mulheres, porque as mulheres têm um espírito cuidador. Cuidaram do Senhor Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, né? Nós estamos aqui falando para as irmãs. Então, mas se eu cometer mais algumas falhas assim, vocês me perdoem, viu? Amadas irmãs, quem hoje vai cuidar do Senhor? Irmãos ou irmãs? Os irmãos cuidam, mas os irmãos sabem cuidar bem?
Eu sempre digo, olha, as irmãs possuem realmente o espírito cuidador. Quando a gente vai visitar o irmão, está na sua casa, a irmã não está em casa, saiu fazer alguma coisa, é só o irmão, pode ter certeza, você só vai tomar água. Isso é tranquilo. E olha lá. Mas quando você vai visitar a irmã está em casa, tem cafezinho e pão de queijo. Aí é que está a diferença. E eu gosto muito de repetir um negócio, o seguinte, uma vez eu fiquei hospedado na casa de um irmão, a irmã tinha viajado, foi o irmão que me hospedou. E aí, no quarto não tinha toalha, né? Para eu tomar banho. Daí eu disse, aqui tá sem toalha. Daí ele me trouxe uma toalha, e eu usei aquela toalha, mas achei a toalha meio espessa. Não era a toalha, era o tapete. Por isso que a toalha era meio espessa, vocês compreendem? Com o irmão é assim, o irmão cuida, é desse jeito. As irmãs cuidam, e cuidam bem. Na época que o Senhor estava nessa terra, as irmãs cuidaram do Senhor. Hoje, você quer ou não quer cuidar do Senhor? Os irmãos que estão à nossa frente dizem algumas vezes o seguinte: na posição e função, as irmãs na verdade são mais importantes que os irmãos. Porque é o seguinte, dentro de um corpo, os irmãos são como os ossos, são aqueles que sustentam, né? Mas irmãs são como o sangue, porque quando chega nas irmãs, as coisas circulam. Mas aí tem um perigo. O sangue é bom ou o sangue é ruim? Se o sangue é bom, o corpo vai ser saudável. Mas se o sangue for ruim, o corpo fica doente. Irmãs, nós os irmãos podemos ser os ossos, mas vocês são o sangue, porque realmente quando chega até vocês, corre tudo, né? Passa por todos os lugares. E outra coisa, quando tem algum problema entre os irmãos, nós não nos preocupamos tanto. Por quê? Porque o negócio está ali, né, restringido àquele problema entre os irmãos. Mas quando tem problema entre as irmãs, afeta a igreja inteira. Lembre-se sempre, tá? Amadas irmãs, vocês são sangue bom ou sangue ruim? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ok. Isso daí mostrando, né, como vocês irmãs têm uma posição importante na igreja, e essa posição e ainda mais como as irmãs foram de tão grande importância para o Senhor Jesus nessa terra, isso ainda é hoje ainda é assim. Quero, irmãs, que vocês percebam isso. Agora nós vamos entrar na questão da função das irmãs, na questão dessa ordem.
qual é a mais importante função das irmãs na igreja? É ser submissa. Você pode levar um choque. Como essa é a mais importante função da irmã? Eu quero que vocês compreendam. Mais importante função não é você fazer alguma coisa, é você ser submissa. Por quê? Porque existe uma ordem que Deus estabeleceu. Deus, Cristo, homem, mulher. E essa ordem existe para que a vida flua. Não é uma ordem de imposição, é uma ordem de vida. É uma ordem para que a vida flua e que o que Deus quer fazer possa ser feito. Se existe uma ordem, se existe uma autoridade, é porque vai surgir uma ordem de cima para que algo seja feito embaixo, tá certo? Se não existe nada para fazer, necessita-se dessa ordem? Não. Na igreja nós não fazemos nada. É preciso, irmão responsável? Não precisa. Por quê? Não precisa fazer nada, não vai fazer nada. Mas quando se tem algo para fazer, é necessário uma ordem. E essa é uma visão que nós precisamos todos aprender, mas essa também é a lição mais difícil para todos. Preste atenção, nessa ordem é Deus, Cristo, homem, mulher. Primeiro, a primeira ligação, a ligação entre os dois primeiros elos, Deus e Cristo. Existe algum problema nessa ordem? Existe algum problema na submissão de Cristo para Deus? Não, a coisa flui, não é assim? E olha só o que o Senhor Jesus, ele testemunhou no Evangelho de João. Ele diz assim: eu falo o que o Pai fala, tá certo? Eu faço o que o Pai faz, não é isso? Eu faço a vontade do Pai. Então, olha só, essa ordem foi para que Cristo cumprisse o que o Pai havia determinado. Essa ordem atingiu o seu alvo. Por quê? Porque tudo que Cristo mandou, Deus mandou Cristo fazer, Cristo fez. Amém? Então, se existe uma ordem, é porque algo precisa ser feito, é porque Deus quer fazer. E Deus então deu a Cristo para Cristo fazer. Agora, continua. Cristo e o homem. Tem problema nessa parte? Tem. Mas isso eu vou falar com os irmãos à tarde, eu não vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês aquela parte de baixo, homem e mulher. Eu quero fazer uma pergunta. Tem algum problema nessa ordem aí? Tem? Tem ou não tem? Vocês gostam dessa ordem? Sejam sinceras. Não. Mas eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa. Por que não? Porque existe um elemento que se chama rebelião em nosso interior.
nós não aceitamos uma ordem imposta por Deus. É porque nós vemos essa ordem sob a ótica humana. Nós vemos como o homem caído vê a ordem. Nós não vemos como Deus vê a ordem. E como é que Deus vê a ordem? Eu quero falar para vocês o seguinte, então. Deus quer fazer algo. E Ele quer que seja feito, não é? E a mulher foi colocada por última. Daí, o problema é que, sob o ponto de vista do homem caído, ser colocado último é a pior coisa que tem. Estão me humilhando, me puseram lá embaixo, me puseram por último. Eu quero mostrar uma coisa na Bíblia para vocês, amadas irmãs, tá bem? Uma coisa muito importante. Apocalipse 22, versículo 13. Olha o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse: eu sou Alfa e Ômega, eu sou o primeiro e o último. Cristo é primeiro? É, mas Ele também é último. É ruim ser último então? Não é ruim. Cristo não disse assim: eu sou o primeiro. Cristo sabe ser o primeiro e Cristo sabe ser o último. O princípio e o fim. Então eu vou falar para vocês a bênção e a honra de ser o último, sob o ponto de vista de Deus. Começa com Deus. Ele dá uma ordem para Cristo. Cristo, para que o homem faça, o ser humano faça alguma coisa. Daí tem Cristo, então passa para o homem, não é? Mas tem coisas que o homem não pode fazer e não consegue fazer. Daí tem que passar para a mulher. Sabe por que a mulher é o último? Porque a mulher é a mais capaz. Pede para o homem fazer, foi o que eu falei, o negócio sai tudo mais ou menos. Pede para a mulher fazer, o negócio será bem feito. Vamos ver. Para regar o jardim, tem a torneira e tem a mangueira, né? Tem a parte da mangueira que você, a tarraxa liga a torneira, né? E tem a parte do final da mangueira, que é aquele bico, não é isso? Quem que rega a planta no final? Hein? É a torneira? É o bico, é o último. Olha aqui seu corpo. Tem aqui o braço, né? Antebraço e a mão, não é isso? Tá. Essa parte comanda, mas aqui, essa parte faz? Não. Essa parte dá mais flexibilidade, mas essa parte faz? Quem faz? A mão. É o último. Irmãs, vocês entendem por que vocês foram colocados por último? Porque vocês são aquelas que conseguem fazer. Isso é vergonha?
Isso é humilhação? Isso é escolha de Deus. Essa é a maneira como nós devemos ver essa ordem. Mas a pior coisa é quando há desobediência ou falta de submissão nesse fluir de vida. Preste atenção, não é submeter-se, é ser submissa. Porque submeter-se demonstra uma resistência. Tá bom, eu vou fazer porque você mandou, mas eu não acho que é assim. Isso é submeter-se, entendeu? Obedeceu? Obedeceu. Mas é submissa? Não. Isso quer dizer o quê? Acaba sendo feito, mas com resistência. Amadas irmãs, você sabe quantas coisas Deus quer fazer e não pode fazer porque você não é submissa? Você sabe quanta bênção Deus quis já dar à sua família, mas Ele não pôde dar porque você não é submissa? A falta de submissão está ligado à visão da nossa capacidade. Se eu peço para você fazer algo que você não sabe fazer, você vai dizer assim: me ensina por favor, não é? Eu digo assim: então você faz assim, daí, aí obedece direitinho, é bem submissa, não tem nenhuma resistência porque você não sabe fazer. Mas quando eu peço para você fazer algo que você sabe fazer, mas eu peço para que você faça da minha maneira, pergunta para as irmãs como se faz uma galinhada. Vai ter briga. Não é assim não. Não, tem que ser primeiro isso, tem que ser depois aquilo, tem que ser isso. Por quê? Porque você sabe. Por isso tem resistência. Amadas irmãs, você quer que Deus abençoe sua casa? Rendição a Deus. Seja submissa. Você vai dizer assim: mas o meu marido tudo. Seu marido, eu vou conversar com eles hoje à tarde. Eu estou falando agora com você. Não intrometa o marido no meio. Irmãos, hoje à tarde vocês quanta bênção, quanta coisa Deus quis fazer, mas não fez porque não fluiu. Não fluiu porque você é a obstrução. Você é quem impede, porque você crê que o resultado é fruto da sua capacidade. Lembre-se, o resultado é bênção de Deus, é Deus fluindo, aí se atinge o resultado, não é nossa capacidade. Satanás, por que ele quis ser igual a Deus? Por quê? Se achava capaz.
Por que eu tenho que me submeter a Deus se eu sou igual a Ele, entre aspas? Ele quis ser igual a Deus, não é? Por que ele quis ser igual a Deus? Porque ele pensava que era igual a Deus. Por isso ele não quis a submissão. Resultado, trouxe caos para o universo, quando a falta de submissão introduz a confusão. Plenitude do Espírito significa plenitude de submissão, porque Jesus Cristo é o Senhor. O senhorio de Cristo se manifesta lá na ponta, que é você. Se você se submeter e se tornar submissa, a bênção vai chegar. E Deus vai poder fazer tantas coisas. Tantas coisas. E vocês, amadas irmãs, foram escolhidas, né? De acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10 diz: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. A submissão é um sinal para anjos. Por quê? Por causa da rebelião de Satanás e seus anjos. Você sabia, amadas irmãs, vocês foram escolhidas por Deus para dar esse testemunho no universo? Quando você é submissa, Deus diz para Satanás e seus anjos: vocês estão vendo o que é submissão? E isso se vê na mulher. Aqui não fala do homem ser trazer um sinal por causa dos anjos, fala da mulher. Agora, quando a mulher não é submissa, o que esses anjos caídos vão falar para Deus? Cadê a submissão? Essa mulher que você criou para ser um testemunho, cadê o testemunho? Irmãos, irmãs, não é nada de questão de certo e errado, quem é superior, quem é inferior. Estão percebendo? É uma ordem estabelecida por Deus para quê? Para que Deus possa fazer a sua vontade ser feita nessa terra. E vocês, irmãs, são fundamentais para isso. Para ser submissa é necessário espírito. E precisa vida. Se tem espírito e tem vida, tem submissão. Você não pode dizer assim: não, eu tenho espírito, eu tenho muita vida, mas você não é submissa. Sinal de que não tem. Amadas irmãs, nós estamos tocando isso porque isso é algo prático. A questão do encabeçamento. Nosso irmão Pedro tem falado muito sobre a importância do encabeçamento, não é verdade? Nessa direção que Deus está dando às igrejas, principalmente Efésios 1, 9 e 10. Convergir nele, encabeçar nele na plenitude dos tempos todas as coisas. E essa cabeça foi dada para a igreja. Como que Cristo vai encabeçar todas as coisas? Se tornando cabeça da igreja. E como vai se tornar cabeça da igreja? Se tornando cabeça das irmãs. A estar debaixo dessa ordem estabelecida por Deus. É claro, precisa de espírito e vida. Porque o espírito e vida é que nos capacita a negar o ego, tomar a cruz e seguir o Senhor. Irmãs, se vocês forem submissas, a igreja será forte. Tenha
Eu tenho certeza desse fato. Por quê? Porque a vontade de Deus vai fluir assim direto até o final. E as coisas vão acontecer. Amém? Então, essa questão é de grande importância. Por isso, a maior obra que uma irmã pode fazer é ser submissa. Porque se for submissa, Deus vai fazer. E muito, compreenderam? Não são as irmãs que vão fazer, Deus vai fazer. Porque Ele pode chegar até o final. A água que sai do tanque vai conseguir regar as plantas. Ok. Segundo ponto. Quando há submissão, algo acontece. O Espírito vai começar então a mostrar para vocês, amadas irmãs, as necessidades. E vocês vão começar a orar. Então a segunda função é oração. A oração está ligada intimamente à submissão. Preste atenção, quando o Senhor mostrar as necessidades, as irmãs serão capazes de ver onde estão os problemas. As irmãs geralmente são mais sensíveis que os irmãos nesse aspecto, sobre ver onde os problemas. As mulheres são detalhistas, não é? Por exemplo, quando mostra algo para mim assim, tá bonito, eu digo, bonito, muito bom. Mas mostra para uma irmã, bate o olho, daí encontra todos os defeitos. Estou mentindo ou não? Isso aqui, muitas vezes a minha esposa diz assim, Miguel, dá uma olhadinha aqui. Eu diz assim, o que você acha? Tá bom. Mas você não vê? Vê o quê? Eu não vejo nada. Mas as irmãs conseguem ver tudo. Agora, isso foi uma capacidade que Deus deu para as irmãs. Agora, eu quero que vocês, irmãs, percebam algo. Deus deu a capacidade para vocês olharem os detalhes, descobrir os erros. Deus deu essa capacidade para você criticar e murmurar ou para você orar? E é isso que vocês fazem? Eu quero que vocês então, amadas irmãs, tenham a seguinte percepção, porque estou tocando em coisa prática. Quando encontrar um defeito, deve você dizer, Deus quer que eu ore. E não, Deus quer que eu critique. Porque Deus deu esse dom para vocês, porque Ele precisa de mulheres de oração. Porque no momento que você entrar com crítica, você se anula para a missão de oração, porque o seu espírito é negativo. E as irmãs são muito importantes na questão da oração. Há uma necessidade muito grande de oração nos dias de hoje, porque uma luta tremenda está sendo travada nos ares. E nós temos falado, nós não queremos ser conhecidos como uma igreja que tem a palavra,
tão somente ser conhecido como a igreja que tem a palavra. Nós também queremos ser conhecidos como uma igreja que ora. Nesses tempos finais, a oração é algo tão importante, tão importante. Eu gostaria também de falar, irmãs, então, olha aqui, a submissão, oração, e agora sobre o cuidado. As irmãs têm uma característica que é um espírito de cuidar e de apacentar por causa da missão de mãe. Os irmãos não sabem muito bem cuidar, cuidam, mas não cuidam tão bem como as irmãs. Apacentamento e cuidado é muito importante. Se há submissão, se há oração, se há cuidado, a igreja se fortalece. E Deus pode fazer muitas e muitas coisas. Nós precisamos então compreender que o funcionamento das irmãs é fundamental para o apacentamento dentro da vida da igreja. Como eu falei, né? Por exemplo, chega uma pessoa em casa, quem sabe cuidar melhor dessa pessoa? São as irmãs, não são os irmãos. Os irmãos muitas vezes são mais duros, ríspidos. E existem 2 versículos sobre a igreja que nós precisamos conhecer. Primeiramente, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, né? Concidadão dos santos, e sois da família de Deus. A igreja aqui é mostrado como uma família. E outro versículo é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Casa de Deus. Casa. Essas 2 palavras, família e casa, definem a importância das mulheres na vida da igreja. Quem é que cuida da família? São as mães, não é assim? Quem cuida da casa? São as esposas. Isso é realidade. Por quê? Porque as mulheres foram criadas com esse dom e com essa capacidade, e os irmãos não conseguem substituir as irmãs nessa função. Mãe é mãe. Geralmente as crianças gostam mais da mãe ou do pai? Gostam mais da mãe. São mais ligadas à mãe. Geralmente as crianças são todas assim. Por quê? Porque é a mãe que cuida. Se fosse o pai que cuidasse bastante, as crianças estariam ligadas mais ao pai. Mas geralmente são as mães que cuidam, que passam o dia. Então, para dizer a verdade, as mães são mais importantes que os pais dentro de casa. Mas isso aí também, por um lado, é um problema. Por quê? Porque mulher, o fato é assim,
Hoje tarde eu vou perguntar para os irmãos e eu sei que todos vão confirmar: quem manda em casa é a mulher. É assim. Nós já tivemos em comunhão de irmãos e perguntamos: quem obedece a mulher? Todo mundo levantou a mão. É assim. Mas sabe qual é o problema? A mulher costumou mandar. E aí de você se não obedecer a mulher. Você não tem mais comida, não tem mais roupa lavada e é assim. Oi, bem, estou com fome. Faz você a comida. Aquela roupa, vai lavar sozinho. E é por causa disso que a mulher sabe mandar, acostumou a mandar, que tem dificuldade de ser submissa. E aí então, quando põe as irmãs para trabalharem juntas, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, mas é uma brigalhada, mas é tanta briga. Irmãs, vou falar algo para você. Você não sabe quanto incêndio tem que apagar quando as irmãs têm que fazer algo juntas. Eu não sei se isso aconteceu aqui ou não, né? Eu não sei. Mas é porque estão acostumadas a mandar, entendeu? Bom, vamos voltar ao ponto. Preste atenção. Os irmãos dão a direção, mas as irmãs que sabem tornar aquilo realidade em todos os detalhes. Aí nós podemos ver também que na vida da igreja tem mais irmãs que irmãos, tá? Isso está na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Geralmente são 2 irmãs por irmão. É mais ou menos essa proporção que existe, mostrando a importância das irmãs na vida da igreja. E outro ponto que nós queremos agora tocar é o seguinte: as irmãs são as que são mais sensíveis na questão do amor para com o Senhor. Por isso que na questão da unção do Senhor para o seu sepultamento e também na questão da ressurreição, as mulheres estiveram presentes. O Senhor se importa com o amor na vida da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, na carta à igreja em Éfeso, diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se uma igreja ama ou não o Senhor, depende essencialmente das irmãs. Agora, irmãs, vocês têm um papel muito importante. Eu também ouvi nas famílias, geralmente são as irmãs que encorajam muito os maridos e os filhos a buscarem o Senhor. Eu tive uma comunhão assim, parecida com essa, lá no Triângulo Mineiro, né? Conferência de Irmãs do Triângulo Mineiro. Eu acho que eu falei tantos como as irmãs eram úteis, que uma irmã falou para mim assim: e Miguel, você está com inveja das irmãs, não tá?
mas isso é verdade. A questão no sentido de que as irmãs são tão importantes na vida da igreja. E outra coisa, para que haja submissão, é necessário lições de quebrantamento. A única maneira de verdadeiramente se tornarem submissas é através das experiências de quebrantamento. Quebrantamento significa: eu dou a minha vida, eu me sacrifico para o bem de todos. Geralmente são as mães que têm esse espírito de sacrifício, não é? São as mulheres que têm esse espírito de sacrifício. Por isso as mulheres é que deveriam ser aquelas que com mais experiência de quebrantamento, consequentemente as mais submissas. É necessário quebrar a resistência interior. A submissão está ligada a uma rendição. E o nosso desejo é que nessa conferência de irmãs haja rendição das irmãs. Agora, a coisa mais difícil é quando irmãs brigam entre si. Quem quer se render? Quem quer se render? As irmãs são muito sensíveis quando são tratadas injustamente. Há uma reação muito forte. Quando vê alguma coisa que não está muito bem segundo a sua maneira, tem muita murmuração. Facilmente se sentem ofendidas. Mas irmãs, se tiver a lição do quebrantamento, essas coisas não terão mais valor. Vai reinar paz. Então, essas coisas que nós estamos falando são coisas extremamente práticas e são importantes na vida da igreja, importantes no nosso serviço ao Senhor. E outra função importante das irmãs está em Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Geralmente, dentro de casa, os pais, o pai, ele é mais duro, mais ríspido. Daí o pai fala, daí depois a mãe chama o filho, e dá uma temperadinha ali para deixar o ambiente um pouco melhor. E mesmo na vida da igreja, quando algumas vezes há uma palavra dura para uma irmã, algum irmão, daí geralmente são irmãs, daí mais maduras, uma coisa que podem fazer com que os irmãos aceitem melhor uma palavra. Isto é saber temperar. Saber temperar. Mas tem que ter muita sabedoria. Aí entra algo ligado à função de mãe. É uma experiência que só as irmãs têm. Bom, isto é algo ligado que nós estamos falando no que diz respeito à posição e à função das irmãs. Amém? Eu ainda tenho um pouquinho de tempo
eu vou dar uma ligação para o fato de ser plena no Espírito com o ministério da nova aliança. Tá bem? Vamos para 2 Coríntios. Nós só vamos dar uma pincelada, porque nós vamos entrar mesmo a fundo na comunhão de casais, tá? Aplicando isso às nossas vidas. Ministério da nova aliança não é um ministério de letra, é um ministério do Espírito. Letra mata, mas o Espírito dá vida. As irmãs são muito importantes nessa questão de dar vida, porque essa é a função da mulher, dar vida. Mas quem nos habilita é Deus. Por isso a necessidade da plenitude do Espírito. Quem nos habilita é Deus. Porque se fosse algo de estudo, eu conseguir ler um livro, eu estou me habilitando. Como você se habilitou? Aí eu li um livro a respeito. Mas daí é você se habilitando, não é Deus habilitando você. Irmãos, vocês estão compreendendo? A questão de Deus habilitar está profundamente ligada às nossas experiências. E as experiências que nós estamos falando estão profundamente ligadas à função que nós mencionamos. Aí passa a se ter um verdadeiro conhecimento do Senhor. Aí se passa a ter uma experiência de receber vida do Senhor. E pelo fato de receber vida, sabe também o que é dar vida. Não é coisa de letra, não é algo de morte, mas é algo do Espírito. Ser plenas no Espírito. E aí isso traz o que? Realidade. Hoje o que Deus quer é realidade. Sabe o que vai trazer o Senhor de volta? É a realidade, não é o conhecimento. Deus vai dizer, o Senhor vai dizer: eu ganhei de verdade um corpo, eu ganhei de verdade um reino, eu ganhei de verdade uma noiva. A plenitude está ligada à realidade, está ligada ao Espírito. Mas para isso, a velha aliança não serve, só serve a nova aliança. Não é letra, mas é Espírito. Então é o que? É usar o Espírito, saber usar o Espírito. Amados irmãos, nós visitamos muitas igrejas. Quando tem uma igreja onde as irmãs funcionam no Espírito, aquela igreja é muito abençoada. Mas tem que agora funcionar dentro de casa, porque essa realidade começa dentro de casa. A submissão começa dentro de casa. Novamente eu quero lembrar, nós vamos conversar com os maridos à tarde, certo? Essa realidade do Espírito é que vai permitir a volta do Senhor. Como é a realidade nossa, nós temos que ser muito sinceros diante do Senhor. Senhor, qual é a realidade que eu estou vivendo? Eu quero viver a plenitude. E aqui, 2 Coríntios,
capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Amadas irmãs, agarrem as promessas de Deus para vocês. Agarrem as promessas de Deus para vocês. Hoje à tarde vocês vão receber uma palavra sobre cura. Lembre-se, creia nas promessas de Deus. E você vai ser útil. Você vai se levantar da cama e servir o Senhor. E o Senhor se importa com cada uma de vocês. Vai tomar cada um de vocês pela mão para levar à frente e assim avançar. Aqui fala das promessas. E aqui eu quero ainda falar um outro ponto que eu creio ser também de grande importância. Está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui nós temos duas coisas. Primeira coisa aqui, uma porta aberta, uma oportunidade. Na obra do Senhor, uma porta exterior. Segundo ponto, um sentimento interior. Exteriormente, uma porta aberta. Interiormente, não ter tranquilidade. O que Paulo escolheu? A porta aberta, procurou atender a porta aberta, ou procurou atender o sentimento do Espírito? Qual foi? Ele atendeu o sentimento do Espírito, apesar da porta ter sido aberta pelo Senhor. São as várias situações que Deus coloca diante de nós. Tem uma porta aberta, mas tem um sentimento no espírito a respeito de alguém. Tem uma obra e tem uma pessoa. Quem você vai cuidar? Da obra ou da pessoa? Paulo escolheu cuidar da pessoa. Aqui mostra uma indicação. Amadas irmãs, vocês são aquelas que Deus escolheu para cuidar de pessoas. Escolher entre algo exterior e um sentimento interior de cuidado. Tome Paulo como exemplo. Cuide, porque essa é a missão que Deus deu para as irmãs. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Abençoe vocês, amadas irmãs. Espero que vocês tenham ganhado uma visão de que vocês terem sido colocados no último na ordem do Senhor. É porque vocês são mais capazes. Vocês são capazes de fazer melhor do que os irmãos. Amém? Então é uma bênção, não é maldição. No mundo, está no último, é ser humilhado.
Agora, no Senhor, ser último é uma honra. Estou falando ser último nesse sentido positivo, tá certo? E que Deus use cada uma de vocês poderosamente para se tornarem bênção para a igreja, e que em você Deus não encontre obstáculo nenhum, e você vai ver a bênção que vai chegar na sua casa, a bênção que vai chegar na sua pessoa, a bênção que vai chegar na igreja e todo o estado do Rio de Janeiro. Jesus é o Senhor!